Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Denise Leal, sou professora de filosofia e hoje nós vamos tratar sobre natureza e cultura. Nós estamos na semana 7 e hoje nós vamos contextualizar e distinguir noções de natureza e cultura. O que nós vamos tratar? Nossas aulas aqui na TV, elas acontecem para complementar, esclarecer e auxiliar as suas aulas juntamente com o professor e com o PET. Nós estamos no segundo bimestre agora, na aula 7, da semana 7, PET 2. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês, bem interessante para a gente poder refletir. Cultura é o sistema de ideias vivas que cada época possui, ou melhor, o sistema de ideias a partir das quais o tempo transcorre. Então, vamos sem muitas delongas para a gente começar direto ao ponto. Vamos falar então o que é natureza. É o princípio do ser. Aquilo que é natural é imutável. O que significa? Natureza vem de natura, tá? Que significa aquilo que é natural do homem. Vou dar um exemplo. Independente da cultura na qual ele está inserida. Um exemplo, tomar água, comer, ir ao banheiro, isso é natural do homem, do universo, né, do ser humano. Então, é independente da cultura na qual ele está, é natural do ser humano. Tá? Aqui nós vamos ver a definição de cultura. É o conjunto de manifestações humanas que englobam ideias, crenças, hábitos, pensamentos e valores de um determinado grupo de pessoas, comunidade. É uma construção, tá? Então, é o coletivo. Tá? Então, o homem constrói através de hábitos, costumes e cultura, que ele vive em sociedade, ele vai construindo a sua cultura. Quero deixar claro para vocês que ela transforma e modifica ao longo do tempo da história. Tá? E cada civilização, cada sociedade tem um tipo de cultura. Ela é constante, tá? Nós somos eternos alunos em evolução, seres sociais e dependentes. A cultura modifica-se e molda-se de acordo com o seu tempo histórico, como eu já havia dito agora, logo atrás. Aqui eu trouxe uma coisa muito interessante. A natureza versus cultura, para a gente poder entender um pouco dessa diferença, de como isso acontece. Natureza é animal, determinismo e instinto, aquilo que eu falei para vocês, que independe da cultura. Independe do meio que eu estou vivendo. Então, quer dizer, Sócrates já dizia, é a alma do ser humano, tá? Então, ela é natural do ser, né? O sentimento, a opinião, é subjetivo, tá? Natureza. Na cultura, nós vamos perceber o quê? Seres humanos influenciados e aprendizados. A cultura, ela vai vir dessa parte de socialização, dessa construção do homem em sociedade. Tá? Então, vai ser influenciado pelos costumes e hábitos que as pessoas vão construindo ao longo da vida. Através da cultura, o homem socializa e é socializado. Ele aprende e ensina. Tá? Acontece aqui um processo de humanização. Tá vendo? Há um processo de humanização e consciência de si e de seu agir em sociedade. Então, nós vamos sendo moldados, construídos. Pode ver que tem cultura que aceita determinada coisa, tem cultura que não aceita. Então, isso vai sendo construído ao longo do meio social. Nós somos seres de interações, tá? Nós precisamos viver em sociedade. Nós precisamos um do outro. E é com a cultura que isso vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos definir o que é humanização, para a gente poder entender que é muito importante que a gente entenda a explicação de cada palavra. Então, vamos lá. Humanização. Conjunto de valores e ações construídas para a promoção e qualidade das relações entre as pessoas, criando afetividade e empatia. Isso aqui é muito importante no nosso convívio social, no nosso convívio com as pessoas, para que a gente tenha harmonização, tá? Socialização são os hábitos e os costumes, tá? Que está envolvido dentro dessa cultura. Então, vamos lá. Quais são os processos de socialização? Né? Como é que isso vai acontecer na minha vida? A primária, que é muito interessante, o primeiro contato que nós temos em sociedade é com a família. Então, a família vai me ensinando as coisas. Então, eu vou aprendendo esses hábitos, esses costumes que eu tenho dentro da minha família.
A secundária é escola, amigo e trabalho. Então vai vindo essa complementação, olha que interessante, né? Como que a gente vai sendo construído e moldado ao longo da vida. Não perdendo a natureza, pode ver que por isso que é muito importante que sejamos críticos e reflexivos na vida. Então eu tenho a primária, que é a minha família, mas eu também tenho a escola, meus amigos, meu trabalho. Tudo pode influenciar no meu meio social. De quem eu vou ser, né? De como eu vou construir essa minha vida. Para que todo esse processo se concretize, é preciso a linguagem. Então, olha que interessante. O ser humano é o único que tem o pensamento, o raciocínio e o poder da linguagem. A linguagem é que faz com que a gente se comunique. Por isso que é tão importante que a gente utilize ela de forma positiva, para que a gente tenha uma conversação, um entendimento social muito melhor. A linguagem é o que nos diferencia dos outros animais. É a base para a nossa interação social, que viabiliza toda a comunicação humana. Olha a importância de se comunicar. Olha a importância da linguagem. Né? Por isso que eu gosto muito de falar da comunicação não violenta, que é a utilização desse meio poderoso que nós temos, dessa arma poderosa que é a linguagem, que ela é transformadora na nossa vida, no nosso meio social. Voltando, como sempre, né, o homem é um ser social, ele nasce só, mas ele não consegue viver só. Então, para que a gente possa ter isso, já afirmava, né, Aristóteles, um ser carente e dependente. Isso é verdade. Nós precisamos um dos outros para construir a nossa vida em sociedade. Nós não conseguimos viver sozinhos, de forma alguma. Nós somos construção do meio em que vivemos, mas nós podemos transformar esse meio, tá? Então, vou dar um exemplo aqui muito interessante, que é das meninas lobo, Amala e Kamala, para a gente poder entender um pouco como que o ser humano é único e como que ele pode realmente transformar seu meio e ser diferente. Essas meninas foram encontradas na Índia em 1920 e viviam como lobos. Olha que interessante, o ser humano ele se adapta ao meio que ele está, ao meio que ele vive. Elas, né, foram salvas, ficaram na floresta lá, junto com os lobos, e tinham hábitos e costumes, e viviam como eles, agiam como lobos, uivavam, andavam de 4 patas. Né? É muito interessante a gente falar isso, mas quando elas foram encontradas em 1920, elas começaram a ter o processo de contato com a nossa cultura, com a socialização, com a humanização. E é interessante que elas começaram a aprender. Sendo que a Amala morreu, tem que citar isso também, porque nós tivemos só a Kamala viva. E ela teve só em sua linguagem 50 palavras, que ela conseguiu aprender ao longo da vida. Está vendo como que o homem consegue se adaptando com a repetição ao meio social, ao meio que ele está inserido? Mas é interessante que nós temos essa capacidade. Um exemplo, o cachorro. O cachorro vive com a gente, vive em nosso meio, aprende as coisas que nós queremos, mas o cachorro não vira um ser humano. Ele não fala, né? Ele não vai se comunicar facilmente, ele não vai ter o raciocínio. Então, o único ser capaz de se adaptar e viver realmente como um meio que ele está inserido é o ser humano. A mesma coisa acontece com o passarinho, ele nunca vai deixar de ser passarinho, o cachorro nunca vai deixar de ser cachorro. Sempre vai ter hábitos do animal. Tá? Porque o ser pensante e que utiliza o raciocínio e que tem o poder da linguagem é o ser humano. Por isso que quando isso vai se constituindo, essa questão da cultura, da natureza do homem, né, nós vamos falar desse estado de natureza que nós precisamos citar dos contratualistas, que é o quê? Vários filósofos, segundo Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, o homem vivia em um estado natural, onde não conhecia a organização política. Aqui vai acontecer um pouco da cultura mesmo, dessa socialização do homem. Então ele vai precisar, para que a gente tenha equilíbrio para viver em sociedade, nós precisamos ter o quê? Ética e moral. Então nós precisamos ter um contrato entre o homem e o Estado, né? O homem é o meio que está vivendo ali, determinado, né? E o território onde você está vivendo. Por quê? Porque o homem precisa ter uma organização. Pensa, nós pensamos diferente, agimos diferente. Imagina se não tiver regras. Então, por isso surge,
né, esse contrato entre o homem e a sociedade. Por quê? Porque ele vem trazer o quê? Regra. Eu posso chegar até ali, dali para frente eu não posso ir mais. Então nós temos a ética e a moral, fundamental nessa construção humana, fundamental na nossa vivência como ser humano. Né? O homem firma, então, aqui um acordo com o Estado, como eu já disse, para garantir sua sobrevivência e a harmonia entre as pessoas, o chamado contrato social, que foi o primeiro contato do homem, né, para uma organização política. Ele vai aqui construir a sua sociedade, né? Lembrando a vocês que a cultura se diferencia de um lugar para o outro, então ele vai construindo esse meio, essas regras para aquela comunidade. Para quê? Para que haja equilíbrio, harmonia e um bom convívio entre todo mundo, porque nós buscamos, como eu disse sempre, né, que eu já falo sempre, filosofia, a finalidade última é ser feliz. Então, para que essa felicidade aconteça, tem que estar todo mundo de comum acordo. Quero aqui falar um pouquinho desse livro muito interessante que eu gostaria que quem puder ter acesso, baixar, tá, poder pegar na biblioteca pública, que é o quê? A Origem das Desigualdades entre os Homens, de Jean-Jacques Rousseau. Ele vai falar exatamente dessa constituição do homem, né? O homem nessa rivalidade constante que ele foi construindo ao longo da vida dele, ele foi perdendo espaço, né, para outros. Então, por isso que eu falo que nós precisamos ser participativos, nós precisamos ser atuantes na sociedade. Para quê? Esse livro aqui vai falar exatamente da origem dessas desigualdades, por que nós sofremos tanto hoje, né? Vem fazer uma reflexão, é um diálogo, é muito interessante, porque isso vai trazer para você, querido aluno, um ponto crítico. Peraí, por que isso foi se construindo dessa forma, né? Então, por isso que nós precisamos hoje ter atitude hoje, para que a gente possa transformar nosso amanhã. Por isso que é muito importante. Eu queria deixar aqui esse livro, quem tiver oportunidade de fazer leitura, será muito interessante. Tá, trouxe uma outra coisa que eu queria citar, que é até do PET 1. Aqui, ó, a questão do poema, a exceção e a regra. Está no PET 1, para fazermos uma reflexão exatamente desse comportamento nosso, cultural, e que vem em contrapartida com a nossa natureza também. Vou fazer uma citação de um trecho. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia. O que ele quer trazer para a gente quando ele fala essa frase? Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia. Nós não podemos ficar omissos, entendeu? A determinadas coisas que acontecem. Nós não podemos ficar submissos a regras que querem nos controlar, né? Nos conduzir para um determinado caminho ao qual você não acredita ser o correto. Então, as pessoas falam assim, eu não vou falar nada em relação a determinado assunto. Omissão é uma ação. Omissão é atitude. Então, a partir do momento que eu fico omisso, que eu não manifesto um comportamento, que eu não tenho uma atitude diante de determinados acontecimentos, é também uma ação. Então, a minha omissão é uma ação. Que pode o quê? Mesmo eu sendo boa, mas eu não vou falar nada, eu não vou tomar atitude em relação a isso. Então, para quê? Para mim não tomar um partido. Não. A omissão é uma atitude, mesmo dos bons, mas que passa a ser negativa. Aqui, na verdade, eu fiz o resumo, né, que o poema fala da coragem que devemos ter para desafiar aqueles que nos oprimem e querem ditar as regras. A omissão também é um ato de maldade. É preciso unir uma efetiva colaboração coletiva para o bem comum. Então, quer dizer, a omissão aqui acaba sendo um ato de maldade nesse contexto. Porque se eu não tiver atitude, postura, se eu não falar, se eu não utilizar essa minha linguagem poderosa, né, para articular, para poder caminhar a minha equipe, a minha sociedade, o meu grupo social para o caminho certo, não justifica a minha omissão, também é um ato.
né? Isso muito utilizado dentro da questão política. Por isso que é muito importante a participação de todos, entendeu? Em todos os aspectos da sua vida. Tá? Então é preciso que você tenha atitude reflexiva em todos os setores da sua vida. Escola, família, seu meio social, no meio dos amigos, na vida política. Você é um ser social e político. Você precisa ter participação. Né? Então, quer dizer, a natureza faz parte do homem e o homem dela. Né? Então, nós precisamos ter aqui, ó, a crise, aqui eu já trouxe uma questão de natureza mesmo, tá? A crise hoje ambiental deu-se pelo rompimento do homem com a natureza. Então, o homem com essa questão da exploração também, entendeu? Desse ato, né, de ambição, né, de poder. O homem tem poder? Tem sim, mas ele pode equilibrar a utilização de tudo que ele tem na mão para o bem. Né? Então, ele não dá esse tempo para o ambiente, ele não dá esse tempo para a natureza, porque a exploração, né, e o desejo da corrida pelo dinheiro, né, acaba trazendo uma exploração muito maior e a natureza acaba sendo prejudicada. Né? Aqui eu trouxe também uma mensagem de Weber. A crença no valor da verdade científica não procede da natureza, mas sim é produto de determinadas culturas. Sim, muitos hábitos e culturas, elas vão se construindo através do produto da cultura aqui, né? Não no valor de verdade, mas sim naquilo que eu desejo que seja verdade. Tá vendo? Existe uma diferença entre verdade e aquilo que eu quero construir como verdade. Então, que aí eu estou querendo colocar a minha verdade e não a verdade real, né? De que todo mundo busca. Então, vamos voltar um pouquinho? Vamos fazer, então, aqui para a gente poder entender, né, dessa importância do homem em natureza, né, que é o quê? É o homem participativo, um homem atuante, um homem que sabe. Então, o que a gente percebe? Natureza, aquilo que é natural meu, não vai mudar. Então, eu vou ao banheiro, eu alimento, e nisso não tem influência cultural, não tem. Tá? Então, o meu sentimento, o meu sofrimento, aquilo que eu acho belo, tudo é subjetivo, é individual, independente da cultura, tá? Agora, quando a gente envolve cultura, envolve ética, costumes, hábitos, envolve moral, tá? Vou falar um pouquinho rapidamente aqui. Moral são as regras, né, construídas na sociedade, que nós precisamos ter para um convívio coletivo bom, harmonioso, tá? E a ética é uma reflexão dessa moral. Eu vou escolher, tá? Então, vamos deixar aqui para a gente poder refletir. Então, quem eu quero ser, o que eu espero ser e aonde eu quero chegar, tá? Então, que isso seja um momento para a nossa reflexão. Quem eu quero ser, aonde eu quero chegar e qual é essa participação minha em sociedade, né? Então, queridos alunos, quero agradecer imensamente mais uma vez aqui com vocês essa oportunidade, tá? Dizer para vocês não desanimarem, tá? O conhecimento é uma arma poderosa para a sua vida, tá? E você deve construir isso, esse poder que você tem nas suas mãos, que é a sua arma, o conhecimento, o raciocínio, tá? O raciocínio lógico. Tudo isso é muito importante para a sua vida, tá? E que a nossa cultura, a nossa sociedade, que é transformada, né, ao longo da história e é construída ao longo da história, que ela seja de coisas positivas, de coisas boas, né, de coisas bacanas para a nossa vida, tá? Então, um forte abraço, que você possa ser um agente transformador na sua sociedade, um agente transformador no seu meio, tá? Que você possa construir uma vida com muita ética, com muita moral, tá? Correta, e que venha logo aí coisas boas pra gente, tá? Até a próxima aula, quero agradecer muito, um forte abraço.